mitos emocionais que estão estragando a sua capacidade de regular as suas emoções. Nesse vídeo, a gente vai acabar com esses mitos e eu tenho certeza que você acredita em um ou mais deles. O problema é que quando a gente acredita nesses mitos, a gente perde ferramentas de realmente surfar e lidar com as emoções de uma maneira mais efetiva, de influenciar elas, de agir de maneira mais valorosa na nossa vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional informada por trauma. E nesse vídeo a gente vai falar dos principais mitos que podem estar acabando com a sua capacidade de regular suas emoções. Vem comigo, pega um papel e uma caneta e vamos aprender para a gente viver melhor por essas emoções, através delas, e não contra a gente mesmo. A guerra contra a gente mesmo acabou. Agora a gente vai aprender a usar as nossas emoções a nosso favor. Os mitos emocionais, eu percebo que eles ficam em dois extremos. Num extremo, desqualifica toda a emoção. Não gosto de emoção, é errado, é ruim, tem medo de emoção, é uma fobia às emoções. O outro extremo é uma devoção, acredita demais na emoção. Acha que se eu sinto, eu sou. Que para eu ser verdadeiro, para eu ser autêntico, aquela é a emoção. E que as pessoas vão gostar de mim, que eu vou ser quem eu sou pelas emoções. Os dois extremos estão incorretos e podem fazer a gente fazer muita besteira nessa vida. Então eu vou falar um a um e explicando, e assim a gente vai aprofundando o nosso conhecimento. E esse conhecimento vai nos ajudar a lidar melhor com as emoções que estão sempre aí no nosso dia a dia. Começando pelas emoções do time que não gosta, não acredita nas emoções. Mito número 1. Existe uma maneira certa de sentir em cada situação. Você acredita nessa? Vai marcando aí, anotando as que você acredita. A verdade é que não existe um jeito certo de sentir. Vai depender de imensos fatores, da sua cultura, do seu estado fisiológico, do que você aprendeu ao longo da sua vida, das suas crenças, do que aquilo tem de importante, de todo o contexto. Pessoas diferentes vão sentir de forma diferente. A mesma pessoa, em situações diferentes, vai sentir diferente. A mesma pessoa, ao longo da vida, vai sentir diferente. E é natural que a gente se sinta, inclusive, com emoções que pareçam contraditórias nessas emoções. Então, por exemplo, uma situação que alguém morreu. Muitas pessoas vão acreditar que você deve, então, ficar triste. Mas é comum que algumas pessoas sintam também alívio quando a pessoa que estava ali estava muito demandante, estava sugando os recursos, estava sofrendo demais. E é quando ela finalmente parte, há um descanso, há um alívio. E algumas pessoas acham que é errado, por exemplo, sentir esse alívio. Isso é só um exemplo, a gente pode ver em muitos outros, mas essa é a questão. Então, desmistificando isso, não tem um jeito certo de sentir. Cada situação, cada pessoa vai ter sentimentos únicos. Mito número 2. Mostrar aos outros, quando estou sentindo uma emoção desconfortável, é uma fraqueza. Eu sou fraca por sentir algo. Bom, o mito é sobre demonstrar o que você sente. Eu entendo que em ambientes invalidantes, muitas vezes a pessoa demonstrou as emoções e foi sim punido, considerado fraco, rejeitado ou algo assim. Mas isso não significa que sentir isso faça você fraco. Significa que aquele ambiente, naquela transação, não soube lidar, abarcar com aquela emoção. Tem vídeo no canal sobre invalidação traumática, sobre validação, vale a pena assistir. A verdade é que para a gente criar intimidade, é importante a gente poder se vulnerabilizar. A gente precisa entender quais são os ambientes, as pessoas seguras para a gente poder se vulnerabilizar. E essa criação de intimidade vai aos poucos, gradualmente, a gente vai revelando, percebendo que é seguro, revelando mais, o outro reciprocamente também vai, e idealmente a gente também é um ambiente seguro, validante para ele, e assim demonstrar as suas emoções mais profundas e até desconfortáveis se torna imensa coragem. Porque estar vulnerável diante do outro exige coragem, exige confiança, e é necessário dar esse passo, esse ato de fé, esse salto de fé, de se rasgar, de se mostrar, para que haja o encontro, a compreensão, a intimidade. Mas é claro que não vai ser para qualquer um, nem a qualquer tempo. Existem ambientes mais seguros, menos seguros. Então, mostrar o que você sente para o outro não tem a ver com fraqueza, tem a ver com precisar de conexão, e conexão é uma necessidade humana básica. Mito número 3. Emoções desconfortáveis são ruins e negativas, é melhor eliminá-las. Bom, e se você parasse de sentir medo? Como que você iria fugir de uma situação que realmente é perigosa? Se você deixasse de sentir raiva, como você iria colocar limites? Perceber injustiça? Falar que você não aceita isso? Como você iria se proteger sem a raiva? Sem a vergonha, como você ia perceber que talvez naquele lugar, se você falar ou fizer aquilo, você será sim rejeitada? Algumas emoções são justificadas
pelos fatos. A gente precisa verificar os fatos, ver se ela se justifica para saber se a gente segue ou não. É verdade que algumas emoções trazem fake news, por isso que a gente precisa verificar os fatos, mas elas sempre são informações que a gente precisa, no mínimo, dar uma ouvida. E se a gente está com um sentimento desagradável, pode querer dizer que, na tristeza, por exemplo, algo de importante se perdeu e eu preciso me recolher para repensar, para rever como eu posso fazer para não perder mais algo importante assim. Ou seja, as emoções, elas são muito úteis, sejam agradáveis ou desagradáveis. Aqui vai uma verdade emocional. Não existe emoção boa ou ruim. As emoções apenas são. Algumas pessoas podem achar agradável ou desagradável. Quer ver, por exemplo, a alegria, quando ela pode estar te prejudicando. Eu fiquei muito feliz e paguei, sei lá, champanhe para todo mundo, mas eu não tenho condições para isso e acabo me endividando. Aqui foi uma emoção que eu agi no impulso e era agradável e que não foi tão legal. Basta ver uma pessoa que está em mania. Ela pode se prejudicar e prejudicar muitas pessoas. Então, não existe emoção boa ou ruim. As emoções são apenas informações e elas são úteis porque elas dão impulso para a ação, elas economizam tempo. Não preciso pensar muito tempo para entender que tem um tigre correndo na minha direção e eu preciso fugir ou lutar. Então, mito cancelado, tá, gente? Eu entendo que algumas emoções são desagradáveis, mas elas não podem ser eliminadas. Emoções apenas são. Mito número 4. Ser emotivo significa estar fora de controle. Eu entendo que algumas culturas podem até ter essa leitura, mas na verdade, pessoas têm sensibilidade emocional e expressão emocional diferentes. Assim como algumas pessoas têm, sei lá, sensibilidade olfativa diferentes. Eu sempre conto a história de que a minha irmã tem uma sensibilidade olfativa muito boa, que ela consegue distinguir cheiros que eu nem conseguia ver. Isso, cada um é assim. Com as emoções também é. Algumas pessoas são mais sensíveis e outras menos. É da diversidade humana. Estar fora de controle não tem a ver com sentir intensamente. Tem a ver com não ser capaz de, naquela hora, regular aquela emoção. Não conseguir surfar, fazer a escolha, aumentar o espaço entre o impulso de ação da emoção e a emoção. Mas a gente pode sentir coisas muito intensamente e ainda assim agir conforme nossos valores. Por exemplo, estou ganhando um prêmio e aí a minha emoção tá lá em cima e ainda assim eu consigo falar obrigada. Eu posso até chorar de alegria. Isso não significa estar fora de controle, significa sentir uma emoção. Significa que você, parabéns, é um ser humano e está vivo e neste momento da sua vida as emoções estão acontecendo dessa forma, o que vai depender de fatores biológicos, ambientais, da história de vida, vulnerabilidades daquele dia. Então, combinado que as emoções só existem, não significa estar fora de controle. Estar fora de controle tem a ver com habilidade, com comportamento, com outras situações, não apenas com a intensidade da emoção, beleza? Quinto mito, algumas emoções são estúpidas, como eu já falei, as emoções apenas são. Estúpidas é apenas um julgamento, é só uma opinião, não é um fato sobre emoções. Mito número 6. Todas as emoções desagradáveis são consequências de uma má atitude minha. Mentira. Se eu tô andando na rua, vem alguém e me assalta, eu vou me sentir mal. E eu não fiz nada pra me sentir mal, por exemplo. Ou se eu... eu dei o exemplo em outro vídeo do sorvete da minha filha que caiu. Foi um acidente. E nem sempre tem a ver com uma má atitude. Às vezes eu posso me sentir mal quando eu fui querer fazer o bem. Eu posso ter, sei lá, comprado um chocolate pra uma pessoa que na verdade não come aquela comida. E aí eu me sinto mal, mas não veio de uma má atitude. Essa má atitude também é um julgamento. Mito número 7. Se os outros não concordam ou não aprovam como eu me sinto, então eu devo estar sentindo errado. Isso é típico de pessoas que cresceram em ambientes invalidantes, que aprendem a duvidar de si e acabam precisando sempre confirmar com outras pessoas que elas estão sentindo. E acaba acreditando nesse mito. Pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes, mas se você está sentindo, tem causa, tem um grão de sabedoria. Tem uma parte que talvez seja fora dos fatos, mas se a gente considerar a sua história, ela vai fazer sentido. Tudo tem uma causa. Então, cada emoção tem legitimidade enquanto experiência interna e cada um tem a sua. A outra pessoa vai julgar segundo a história de vida dele, os julgamentos, lente dele, que não é o único. Agora a gente vai passar para o outro time. O time que considera a emoção uma verdade ou até a própria personalidade. Vamos lá? Desse time, vamos começar pelo mito número 1. Emoções intensas me levam muito mais longe. Bom, eu entendo que uma emoção intensa tem um impulso de ação mais forte. Agora, para você ir mais longe, você precisa de sustentabilidade. Você tem um bom começo, mas pode virar fogo de palha. Você vai precisar também regular a emoção para estar sempre dentro daquele contexto da realidade. A gente precisa ter um certo jogo de cintura. Não dá para só sair com emoções muito intensas que são mais difíceis de surfar. Mito número 2. Criatividade requer emoções intensas.
Essa é clássica. A verdade é que criatividade requer um ambiente seguro para você poder errar e arriscar. Requer você observar, perceber suas emoções, seus pensamentos e conseguir fazer relações novas. Então, precisa estar atento ao mundo. E para a gente estar nesse estado de atenção, nesse estado de segurança para arriscar, para errar, uma emoção muito intensa pode atrapalhar ou não nos deixar no nosso máximo. Criatividade não é a mesma coisa que inconsequência e não precisa estar numa emoção intensa. Isso é um mito, o que também não significa que você não possa criar numa intensidade emocional, mas é que uma não é condição necessária para outra. Pessoas muito brandas, que estão numa emoção muito baixa de intensidade, podem ser extremamente criativas. Mito 3: drama é legal. Eu entendo que o drama pode ser viciante, porque fica naquele pico e aquilo parece muito importante. E isso pode gerar uma certa fissura, uma certa vício nisso. Mas pode ser desgastante, pode colocar em risco e pode desgastar também as relações. A verdadeira intimidade, intensidade na intimidade, está na profundidade e não na desregulação. Faz sentido? Mito número 4: é inautêntico mudar minhas emoções. Gente, essa é clássica, eu devia ter começado por essa. Emoção é algo que passa, é algo que tem a ver com, talvez, como você interpretou, não é você. É a mesma coisa que falar que você é o seu dedo mindinho. É uma parte sua, não te define. O que vai te definir mais são os seus valores. Quando você age dependendo de uma emoção, você só está sendo sem consciência, só está agindo no impulso. Quando você entende seus valores e age conforme eles, independentemente da emoção, aqui você está sendo autêntico. Aqui você está sendo fiel, porque você não está sendo apenas levado, arrastado por emoções que mudam o tempo todo. Às vezes gosta, às vezes não gosta, às vezes uma situação te dá raiva, às vezes não dá raiva. Enfim, as emoções elas mudam, elas são volúveis, elas não te definem. E a gente pode interferir nelas, influenciá-las nelas em nome de valores. As nossas atitudes, os nossos valores, propósitos, aquilo que a gente faz no longo prazo com consistência, define melhor a vida que a gente vai viver. As emoções ajudam a impulsionar essas ações, ajudam a indicar o que importa pra gente, tudo isso, mas elas não são nosso definidor. Você não é autêntico porque age no impulso de uma emoção. Você é autêntico porque consegue se manter dentro da direção dos seus valores, independentemente das emoções volúveis que passam por você. Outros mitos: a verdade emocional é o que conta, não é factual. Eu devo agir conforme o que eu gosto, conforme as minhas emoções. Bom, se você começar a agir só conforme as emoções, a grande chance é que você se torne uma pessoa extremamente egoísta, porque o grande impulso vai ser na sua primeira desejo. Você vai se afastar de compreender no longo prazo o tipo de pessoa que você quer ser e quais são os seus valores. Isso não é autêntico, isso é apenas impulsivo. Inclusive, para a gente ter atitudes pró-sociais, é importante que a gente seja capaz de agir não conforme nossos valores. Por exemplo, um valor meu é ser uma mãe zelosa. E a minha filha, quando era bebê, acordava muitas vezes à noite. A minha vontade era de dormir. Eu estava exausta, mas por um valor de ser zelosa, eu ia lá e cuidava dela. Se eu fosse fazer o que meu desejo estava mandando, eu não estaria sendo fiel a mim mesma. Eu estaria cedendo a um impulso emocional. Eu fui mais fiel quando eu, apesar da exaustão, eu vou lá e pego o meu bebê e cuido dele, porque para mim é importante ser zelosa. Esse exemplo fica claro? A gente pode ver um monte na vida. Você consegue pensar em um na sua vida? Um outro mito é: minhas emoções constituem quem eu sou, ou as pessoas me amam pelas minhas emoções. Gente, não. As emoções são informações, são reações fisiológicas que acontecem. Quem a gente é tem muito mais a ver com como as pessoas se sentem quando estão ao nosso lado, com o quanto de intimidade a gente é capaz de construir, com o quanto eu consigo ter ações comprometidas com os meus valores, com as minhas escolhas, com meus hábitos, os ambientes que eu frequento. Nós somos muitos, somos muitas camadas. As emoções é um pedacinho muito pequeno delas. Elas são informações, impulsos para ação e nos ajudam a nos comunicar. Nessa comunicação, elas ajudam a gente a se conectar com outras pessoas, mas elas não nos amam pelas nossas emoções. As nossas emoções nos ajudam a nos comunicar e, através disso, nos compreendermos e nos conectarmos. Bom, eu poderia falar de muitos mais mitos. Me conta nos comentários alguns outros mitos que vocês já ouviram. Se vocês quiserem uma parte 2, eu venho e trago mais mitos. Vocês também podem me contar quais são os mitos que vocês acreditam, que vocês se identificam. E lembrando que é natural que a gente acredite em algum deles, porque vivemos numa cultura que não sabe lidar com emoções. Essa cultura da felicidade
artificial, daquela coisa bem superficial, fútil e mentirosa não humana. Então a gente vai ter vários mitos e é muito comum a gente ter crescido em ambientes invalidantes. Então se você acreditou em alguns mitos, é normal. Que bom que você está interessada em se desenvolver, a gente pode aprender. A gente está sempre aprendendo e espero que esse vídeo tenha contribuído para você aprender algo novo sobre as emoções, sobre você. Se você gostou, se fez sentido, se inscreve aqui no canal, manda para uma pessoa que pode se beneficiar também nesse conteúdo. E para mais vídeos sobre regulação emocional, construção de vida valiosa, te aguardo no próximo vídeo. Até mais!